Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos para a nossa 11ª aula, né, remota, com o tema Quilombo dos Palmares, né? Nós estamos no projeto Alagoanice, né? E vamos contar um pouquinho da história de Alagoas. Hoje vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares. Como está aí na descrição, foi o maior quilombo que existiu na América Latina. A América Latina é o continente em que o Brasil está inserido, né? Onde nós estamos inseridos, né? Então foi o maior dos continentes. Então o estado de Alagoas, né, ainda pertencia, não era basicamente o estado em si, não era estado ainda, Alagoas. Ela era uma porção de terra que fazia parte da capitania de Pernambuco. Foi construído na região do atual estado de Alagoas, né? E ele possuía cerca de 20.000 habitantes. Né? E isso foi um símbolo da resistência dos escravos no Brasil. E foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Aí a gente pode pensar assim, por que dois povos? Né? Duas nações para poder combater o Quilombo dos Palmares, nações da europeia. Porque Portugal, né, foi o primeiro que descobriu, né, essa parte da região do Brasil, e houve uma época da história em que os holandeses, né, expulsaram os portugueses dessa área, da capitania de Pernambuco. Então, na posse dos holandeses, eles também tiveram essa intenção de desmanchar o Quilombo dos Palmares, né? Então, se chegou a esse contingente de gente de 20.000 habitantes, foi porque se diz a história que foi um período em que os holandeses e portugueses estavam brigando por essa área, pela pertença das capitanias hereditárias, e os escravos africanos, os africanos, né, que eram escravizados aqui no Brasil, tiveram essa chance de fugir dos seus donos, dos engenhos, né, e se abrigaram nessa área dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele pertencia à zona da Mata de Alagoas. Eu trouxe para vocês a Serra da Barriga, que pertence ao município de Palmares, né, a cidade de Palmares, que está presente nessa área. Lembrando a vocês que na época era uma área, né, praticamente não existia população, né? Era uma área de mata fechada, né, onde existia o quê? A Mata Atlântica. Por isso que era uma área densa, de mata densa, quer dizer, fechada, difícil de localizar essa área, né? E um acesso muito difícil para se chegar até o topo da Serra da Barriga. Por isso que não era para qualquer pessoa, né, que conseguia chegar, né, até essa parte do Quilombo dos Palmares. Então, eles começaram a se organizar, né, e cada vez mais recebiam quem? Os
africanos que eram fugitivos das fazendas dos senhores de engenho. Então aí eles encontravam o quê? A liberdade, né? O sonho da liberdade, de ser livre, de ter sua própria vida, de poder comandar, de se organizar. Tanto é que o quilombo, né, foi uma área organizada socialmente, onde nós temos a estrutura e convivência. Então, eu trouxe essa paisagem aí, em que essa divisão da sociedade era chamada de mucambo, né? Eram grupos formados de assentamento de africanos, em que existia o mucambo central, que era chamado de Cerca Real do Macaco. Era um mucambo onde existia o centro político, né? Onde existia os personagens principal, uma estrutura de poder, de administração e de trabalho, né? Neste mucambo, Cerca Real do Macaco, existia 6.000 habitantes e existia também torres de vigilância, né? 3 torres que vigiavam, né? Fazia toda a sua segurança, né? Então a gente percebe que eles eram também bem organizados, né? Então, para se proteger, né, da invasão dos seus donos, né? Então, eles precisavam estar bem estruturado para resistir a qualquer, como é que se diz, invasão do homem branco. Tanto é que esse quilombo, né, ele ficou na história do Brasil, né, como símbolo de resistência, certo? Então, vamos lá. A convivência, né? Então, a convivência era a divisão de poderes, né? E também como era que eles se mantinham, né? Então, eles trabalhavam na lavoura e na agricultura e na pecuária também, na criação de animais, né? De pequeno porte. E a agricultura na lavoura de mandioca para fazer a farinha, né? A tapioca, com a plantação de milho, né, que eram os alimentos básicos, o feijão, né, que era o essencial. E também ele mantinha, com alguns colonos, né, descia a serra, mantinha uma convivência na troca de mercadorias, né? Eles levavam a sua agricultura, né, a sobra, para trocar em algumas mercadorias entre as pessoas que existiam, né, ao entorno. Pouco, mas existia, né? E nós temos 2 figuras emblemáticas, né, nessa história do Quilombo dos Palmares, que são Gangazumba e Zumbi, né? O primeiro, o Gangazumba, morreu em condições misteriosas, supostamente por envenenamento, e acredita-se que foi líder de Palmares de 1645 a 1678. E Zumbi, né, esse que está vestido de roupa, né, que está mais presente, foi eleito chefe do Quilombo e permaneceu como tal de 1678 a 1695, quando foi morto pelos portugueses. Então, chegou uma época em que o Zumbi, né, negociou, né,
como é que se diz? Uma investida de paz entre os portugueses e o quilombo, né? Então eles entraram em um acordo de que eles não iriam atacar, né? Quem já estava lá há muito tempo, principalmente os filhos que tivessem nascido no quilombo já eram considerados livres, mas em troca disso, né, Zumbi tinha que entregar os escravos fugidos recentemente, que tinham chegado, né, ao quilombo. Zumbi tinha que fazer essa entrega. Então houve o quê? Uma confusão, né, em que esses escravos não aceitaram essa negociação de Zumbi com os portugueses. Então houve um momento, né, de muita instabilidade, né, nesse acordo. Então, para isso, o que aconteceu foi que, né, foi contratado o bandeirante Domingos Jorge Velho, né, que era uma pessoa que se destacou na história como uma pessoa que era fria, né, em que tinha sua vida em desmantelar, né, de massacrar, né, matar os índios nas terras do Brasil, desmantelar tudo, né? Ele fazia uma carnificina, né? Matava sem dó nem piedade. Então era um bando que ele tinha, ele era o líder, né? De um grupo de pessoas que era aceito pela coroa, né? Era apoiado pela coroa em desarticular, invadir as terras indígenas. Então, com isso, com a sua fama, né, que ele foi levando na sua história, na sua conduta, ele foi chamado, né, pelo governo da capitania de Pernambuco, né, de destruir o quilombo dos Palmares. Para isso, né, ele ganhou muitas terras aqui de Alagoas, né, e outras vantagens, né, que a coroa cedeu a Domingos Jorge Velho, principalmente, né, na destruição, para vocês perceberem, né, que o quilombo era tão estruturado, né, que precisou, né, ter homens experientes, né, e preparados até mesmo com canhões, né, foi levado para o quilombo, né. Então veja que os negros eles não conseguiram, né, sair vitoriosos, porque penso eu que se eles tivessem armas de fogo, eram poucas, né? Porque quem ia ceder, quem ia financiar essas armas para os negros, né? Nessa época que existia, né, essa forte resistência, eram poucos que eram a favor do negro, né? Então eles combatiam com lanças, com armas fabricadas, né, no quilombo, armas brancas, né? E enquanto Domingos Jorge Velho, né, ia combater com armas de fogo. Então existia uma discrepância, né, nesse sentido de armamento. O que foi que aconteceu? A destruição do quilombo, né? Então,
o quilombo até hoje, né, ficou registrado na história de Alagoas como uma região, né, que resistiu até quando pôde, né, perante a coroa portuguesa. E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.